Olá! Aqui na Ubra nós entendemos que fé e razão caminham juntas. Por isso que na programação da Ubra TV, além de vários momentos que tratam de ciência e do conhecimento desse mundo maravilhoso que está ao nosso redor, nós também temos momentos de reflexão já conhecidos de todos vocês que nós chamamos de Toque de Vida. Nesse novo ano de 2017, estamos dando uma repaginada na nossa programação e também apresentando algumas novas propostas. Durante a semana, nos nossos programas diários, continuamos com a mensagem na manhã e à tarde, falando a respeito do plano amoroso de Deus para a vida de cada um de nós, em mensagens curtas de aproximadamente 2,5 minutos. E agora, aos domingos, teremos então sempre um momento de entrevista, seguido também de um momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Esse nosso trabalho de entrevistas será conduzido pelo pastor Ângelo Eliker, que nós apresentamos com muita alegria nessa manhã de hoje. Obrigado, pastor Max. É uma alegria poder estar participando aqui mais uma vez do programa Toque de Vida, auxiliando na condução das entrevistas e auxiliando também nesse semear da palavra de Deus, tocando o coração de mais e mais pessoas que nos assistem. No programa de hoje nós queremos falar sobre o Domingo de Ramos. É uma data muito especial, muito marcante dentro do calendário litúrgico da Igreja Cristã. E logo então, depois desse momento de entrevistas, o pastor Max também estará nos conduzindo um momento de reflexão bíblica e também de oração. Não perca, fique conosco. Muito especial dentro do calendário das igrejas cristãs em todo o mundo, chamado de Domingo de Ramos. Essa celebração marca o início da Semana Santa. E é justamente sobre este tema que nós queremos conversar hoje, Domingo de Ramos. E para falar mais desse tema e também dessa Semana Santa que está se iniciando, está conosco no nosso programa o pastor Alexandre Vieira, que é pastor da Congregação Emanuel de Canoas e está concluindo agora o seu doutorado nos Estados Unidos e o seu doutorado está dentro da área da exegese bíblica do Novo Testamento. Portanto, com certeza, o pastor Alexandre terá muito para nos acrescentar nesse programa de hoje. Seja muito bem-vindo conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para a gente bater este papo. Muito bem, então, pastor Alexandre, nos conte mais um pouquinho, para nós podermos assim relembrar, nos situarmos, como foi essa história bíblica que acabou originando o Domingo de Ramos. Sim, a Bíblia nos conta, pastor Ângelo, que uma semana antes da ressurreição de Jesus Cristo, ele estava indo para Jerusalém, então, que era a culminância de todo o seu ministério aqui na terra. E nessa viagem para Jerusalém, logo antes de entrar na cidade, Jesus manda 2 de seus discípulos irem até um determinado lugar e pegarem ali um burrinho no qual ele iria montar e entrar então na cidade. Então o que nós vemos logo depois nas Escrituras é que Jesus faz este caminho e uma grande multidão o recebe, colocam suas vestimentas no chão, colocam ramos, né, no chão para recebê-lo com gritos de quem recebe um rei. Então Jesus entra na cidade dessa forma para então fazer a sua última grande missão aqui na Terra, quando ele iria morrer e ressuscitar para nos salvar dos nossos pecados. Então essa é a história que dá origem ao Domingo de Ramos, como nós temos nas igrejas hoje. E é interessante que dentro dessa história, então, Jesus entra montado num jumentinho, né? E isso chama a atenção, né? Porque normalmente a gente imagina que um grande rei vem montado num cavalo, com toda a pompa, né? Por que então um jumentinho? Isso é uma coisa bem curiosa, né? Eu acho que há dois aspectos que nós precisamos mencionar. O primeiro deles é porque Jesus veio para cumprir profecias. Tudo aquilo que Jesus fez na última semana, como também toda a sua vida, ele estava cumprindo profecias do povo de Israel que o aguardava o grande Messias, o grande Salvador. E existe uma em particular, que é lá do livro de Zacarias, do Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 9, onde diz, então mencionando esse Messias esperado, dizendo: Jerusalém, ou Israel, ou Sião, pode se alegrar, porque o seu rei está vindo, humilde
e vitorioso, montado num jumentinho, filho de jumenta. Então, você vê que Jesus, até nesses últimos momentos, ele segue, né, as profecias à risca, nós diríamos. Mas tem um outro aspecto também que você mencionou, que um rei geralmente se espera vindo montado num cavalo, né, cheio de pompa e circunstância. Mas Jesus, ele decide vir num jumento também para mostrar que o seu reinado é de paz e não é de guerra. Nos povos antigos, o rei, quando vinha para uma cidade a qual ele iria tomar, ele vinha com seu exército, vinha num cavalo, e isso simbolizava guerra, uma vitória nas armas. Mas Jesus vem então num jumentinho para mostrar a sua humildade, como diz o profeta Zacarias, e também que o seu reinado é um reinado de paz. Ele não vem para guerrear, ele vem para trazer a paz. E até é interessante também, a gente tem essa imagem normalmente de um jumento, né, andando devagar, com toda essa humildade, ao mesmo tempo carregando muitas cargas. Né? É um animal que aguenta bastante peso e caminhar por uma boa quilometragem. Aí, é verdade, né? é verdade. Então, nesse sentido, poderíamos também fazer essa ligação com aquilo que Jesus iria fazer por nós na cruz? Acho que, de certa forma, sim, né? Nós temos esta liberdade, né? Poderíamos dizer que é um pouco além do que realmente as Escrituras Sagradas estão dizendo, mas certamente, né? Porque quem conhece a história toda e sabe o que irá acontecer no fim da semana, certamente vê isso também lá. Jesus Cristo na cruz, né, naquela última semana, ele veio para carregar os pecados do mundo inteiro. Ele veio, de certa forma, carregar a todos nós nas suas costas. Né? Então, o fato dessa entrada simbólica num jumento mostra isso também, que ali está a carga maior do mundo, né, sobre os ombros de Jesus e simbolicamente sobre o jumentinho. E, pastor Alexandre, também com relação ao povo, né, essa expectativa do povo, talvez, não sei se eles se deram conta a forma como Jesus estava entrando em Jerusalém, mas era um momento muito aguardado pelo povo, né? Tanto é a forma como estavam, né, gritando e louvando a Deus também por essa chegada daquele que seria o Salvador. Mas que tipo de Salvador será que o povo estava pensando? Né? Será que não seria apenas um novo presidente da República que finalmente seria um bom governante? Essa é uma excelente pergunta, porque nós temos indícios, e talvez vamos falar mais, né, que logo depois, na Bíblia, parece que o povo não entendeu exatamente o tipo de Salvador que Jesus era. Eles realmente vêm e citam as Escrituras do Antigo Testamento, eles falam e expressam aquela esperança que se tinha no Messias prometido, mas realmente é muito possível que eles esperavam um rei militar, que eles esperavam um Messias libertador que com um exército iria então entrar na cidade, recuperar Jerusalém para Israel, para o povo de Israel, instituir de novo ali o culto divino e expulsar os pagãos romanos. Então, é um pouco misturado, eu acredito, na cabeça daquele povo exatamente o tipo de Messias, o tipo de Salvador que Jesus é. A questão de ele entrar num jumentinho deveria ter sido um indício para eles, de que ele não veio aqui para guerrear contra os romanos. Mas, como eu mencionei, é bem possível que na cabeça de muitos ali ainda estava esse aspecto militar muito presente. Né? Chegou agora o grande Messias, que vai instituir o reino de Deus aqui para nós e vai expulsar todos os pagãos da nossa cidade de Jerusalém. O povo pensando muito num reino mais terreno, né? Mais local, e não estavam se dando conta de algo muito maior, esse reino espiritual, né, que Cristo estava por conquistar por todos nós. E aí nós sabemos que, se não é também pela ação do Espírito Santo, é difícil nós também compreendermos, né? Talvez até, lembrando nessa Semana Santa, a própria reação dos discípulos, né? Acho que eles não estavam compreendendo bem tudo o que estava ocorrendo ali. Não, isso é verdade. A gente vê no Evangelho de João, por exemplo, que só diz que os discípulos compreenderam o que Jesus tinha dito depois que ele ressuscita. Então, de certa forma, no final do Evangelho de Lucas, nós temos aquela história de 2 discípulos que vêm de Jerusalém, né, na época da Páscoa, porque foram lá para os acontecimentos e Jesus morreu e eles esperavam que ele libertaria o povo e eles voltam tristes para sua casa. Né? Eles não tinham entendido, mas Jesus, e pela ação do Espírito Santo, ele diz, olha, deveria acontecer exatamente dessa forma, eu vou tomar este reino
recuperando a minha vida e ressuscitando. E aí eu vou oferecer um reino de vida eterna para todos vocês. Então, realmente, muitos que estavam lá presentes não entendiam exatamente que tipo de libertação ele traria. Mas depois fica mais claro. Tanto é que é algo também muito chocante no texto. Se num primeiro momento o povo estava ali louvando, ovacionando Jesus Cristo, alguns dias depois esse mesmo povo estava também gritando, mas gritando ao contrário, né? Não louvado seja Deus, mas gritando crucifica-o, né? Crucificando a própria pessoa que estaria ali sendo a salvação deles. Então, isso também nos chama atenção nesse texto bíblico, essa certa contradição, né, do povo. Aí você vê como eles são influenciáveis, né? Como nós somos influenciáveis. Num momento de grande expectativa, eles veem Jesus cumprindo as profecias e então pensam, chegou o grande dia. Só que Jesus entra na cidade e ele passa aquela semana, a famosa Semana Santa, como nós a chamamos hoje, e nada acontece diferente, né? As tropas continuam em Jerusalém, Jesus continua ali com seus discípulos e não faz nada realmente para ser aquele rei militar que eles esperavam. Quando chega no fim da semana, Jesus parece ter perdido forças. Ele está ainda mais fraco, ele é preso e tem todos aqueles acontecimentos da sexta-feira, na quinta e sexta-feira santa. E aí você vê que o povo parece que disse, não, esse não é o rei que nós esperávamos, pode matar esse. E também, pastor Alexandre, ainda lembrando esses textos bíblicos, lembrando a Semana Santa, iniciando com o Domingo de Ramos e antes, é claro, da Páscoa, que nós queremos lembrar no nosso próximo programa. Desde já fica aqui o nosso recado, não percam o nosso programa da semana que vem. Então ainda há esse momento da última ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos, né? O que realmente estava ocorrendo naquele momento? Sim, novamente, né, eu mencionei antes como Jesus veio cumprir cada uma das profecias e isso, de certa forma, faz parte também. Ele cumpriu tudo aquilo que o povo de Israel esperava. Uma das coisas era, então, a festa da Páscoa. Naquela festa da Páscoa, Jesus diz, agora eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Naquela última ceia. E você lembra então de textos de Êxodo, né? Na grande libertação de Deus do povo de Israel no Egito, onde eles eram escravizados. Depois que Deus os liberta, Deus diz, eu quero que vocês lembrem disso, guardem isso na memória para todas as gerações. Agora, numa Páscoa muito adiante, Jesus faz a mesma coisa. Ele diz, vamos celebrar aqui a Páscoa para lembrar a libertação do Egito, mas tem algo novo. Agora eu dou o meu corpo e meu sangue e eu quero que vocês lembrem isso por todas as gerações até que eu venha. Então você vê que ele está cumprindo profecias e adicionando algo novo também para o povo. Lembrando que o libertador dos escravos no Egito está aqui diante deles agora, libertando os escravos do pecado por toda a eternidade. Muito bem, é maravilhoso nós lembrarmos esses textos bíblicos que relembram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, iniciando então esta Semana Santa. E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais com relação a vários costumes que ocorrem dentro da igreja cristã nesta semana. Nós já voltamos. Seguimos com o nosso tema do dia, falando sobre o Domingo de Ramos. Pastor Alexandre, atualmente o que as igrejas fazem para relembrar esta data? Alguma certa festividade? Sim, pastor Ângelo. Geralmente as igrejas, além de incluir no calendário litúrgico, né, e fazer leituras com respeito ao Domingo de Ramos, a entrada de Jesus, também há outras questões, como por exemplo, depositar mantos sobre o chão para lembrar que Jesus entrou em Jerusalém para nos salvar dos nossos pecados. Várias igrejas têm ramos ou alguma outra folhagem, né, dependendo da região. Eu já vi em algumas igrejas também pegarem os ramos que eram até usados naquela época na Palestina e fazerem cruzes. E todas as pessoas colocam então no seu bolso, levam para casa para durante aquela semana poderem olhar nos seus lares e lembrarem dessa vitória de Jesus que começou ali, né, para o povo de Jerusalém. Um pequeno aspecto que talvez poderíamos mencionar, você falou logo antes no primeiro bloco que nós estávamos falando sobre a entrada triunfal de Jesus, né? E geralmente as igrejas chamam assim, entrada triunfal. Mas nós mencionamos também que para aquele povo que estava lá, no início eles pensam que ela é triunfal, ou seja, que Jesus está vencendo
é um rei vitorioso, né? Mas logo depois eles não reconhecem aquilo. Mas para as igrejas hoje, o Domingo de Ramos é lembrado porque hoje nós reconhecemos, graças a Deus e ao trabalho do Espírito Santo, que Jesus sim triunfou e ele entrou daquela forma humilde como um rei para ser vitorioso e não como um rei militar, como nós comentamos antes. E essa lembrança do Domingo de Ramos não fica somente limitada aos cultos, né, ou às missas, enfim, mas também outros departamentos dentro da igreja também chegam a trabalhar com essa data, por exemplo, jovens ou crianças, né, na escola bíblica. As crianças também, ou os jovens, acabam ajudando a fazer essa encenação, tentando relembrar esse momento? Sim, existe isso em bastantes igrejas, né, que como é uma festa da vitória de Jesus Cristo na semana da Páscoa, a festa mais importante para todos os cristãos, o Domingo de Ramos é, bem lembrado, comemorado também, estudado e até encenado por outros departamentos da igreja. A minha congregação, por exemplo, onde eu sou pastor, as crianças já começaram a juntar ramos e alguns utensílios que usarão neste domingo para lá no cultinho, no estudo delas, elas encenarem então, né, essa entrada de Jesus, o respeito que nós devemos dar para Jesus quando vem não somente a Jerusalém, mas entra nas nossas vidas. Então é certamente celebrada por muitos porque é um rei, é uma festividade de um rei, né? E ao longo da semana, então, nós vamos nos aproximando da Páscoa, nos aproximando também da própria crucificação de Jesus Cristo, lembrando a sua morte. E nesse momento anterior, na quinta-feira à noite, quando Jesus faz essa última ceia juntamente com seus discípulos, esse momento também é bastante enfatizado, lembrado nas igrejas cristãs. É verdade, tanto pela importância dele no ministério de Jesus e naquela semana, mas também pela continuidade, né, dessa importância nas nossas vidas, né? Todos os domingos, todos os cultos, os cristãos se reúnem e lembram aquele momento, tomam a Santa Ceia. E aquele episódio ele é tão marcante que ele toma conta até da cultura popular. Nós vemos, já entrei em casa de muitas pessoas que talvez nem falam sobre Semana Santa e eles têm aquele quadro de Jesus na última ceia. E eles reconhecem, né, esse momento marcante. Para nós, em especial, como eu comentei antes, ele tem um significado muito maior, porque ele nos lembra que o Deus que salvou um povo e que fez muitas promessas, ele vem e visita esse povo, e naquela noite ele se mostra como Salvador e ele diz: eu deixo isso para vocês relembrarem de mim e mais do que isso. Eu estou dando meu corpo e meu sangue amanhã, na sexta-feira, para que vocês tenham esse perdão dos pecados e saibam que eu sou esse rei vitorioso. Então, nós começamos falando do Domingo de Ramos, né, pastor? Mas a semana toda tem essa temática, um rei vitorioso que de formas diferentes e diferentes aspectos da história do povo de Israel, ele mostra como que ele é um rei vitorioso. Nem todos reconhecem naquela semana, mas Jesus está mostrando. É interessante as próprias palavras de Cristo, quando ele, então, na última ceia, né, entrega ali o pão aos seus discípulos e depois o cálice, né, com o vinho. Além dele dizer, é claro, fazer isto em memória minha, ele sempre dizia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Então, há essa ênfase muito grande de Jesus para que nós façamos isso, né, e também vejamos que ali o próprio Cristo está presente de uma forma real. É verdade, é verdade. Jesus realmente dá essa ênfase e assim como ele disse no final de um dos evangelhos, o evangelho de Mateus, que eu estou com vocês todos os dias, né? E não estarei só no último dia quando voltar, ali é a presença mais real e mais vívida que nós temos de Jesus, quando ele então institui essa ceia e diz: isto é. Eu gosto sempre de fazer essa ponte com o que o pessoal esperava, né? Com o pessoal do Antigo Testamento, porque Jesus ali aumenta um pouquinho a compreensão deles da presença de Deus. A maioria das pessoas lembra que quando Jesus, ou melhor, quando Deus de Israel os liberta do Egito, da escravidão, ele institui a Páscoa, que é quando eles deveriam comemorar com uma refeição do Cordeiro Pascal. E Jesus diz: através dessa refeição, comendo o Cordeiro, vocês vão lembrar que eu estou com vocês. E agora, naquela última ceia, Jesus então é o Cordeiro, mas não é somente simbólico, como antes, aquele cordeiro que se matava diferentes animais todo ano.
Jesus então diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e cada vez que se reunirem para fazer isto, eu estarei ali presente com vocês, e os benefícios dessa minha realeza, ou desse meu reinado, serão recebidos naquele momento. Então é realmente muito marcante para aqueles que participaram, e nós temos o privilégio hoje também de fazermos parte daquela refeição. Até diante dessa imagem, né, tão, por um lado, é triste, né, a morte de um cordeiro, mas por outro lado, nós lembrando até a tradição do Antigo Testamento, quem fazia esse sacrifício era o sumo sacerdote, né, o pastor dos pastores. E aí também vem essa analogia, né, onde Jesus não é apenas o cordeiro, mas Jesus também é o sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor, né, e tudo aquilo que ele fez por nós. Realmente, isso me lembra de uma ênfase muito importante que Jesus mesmo nos ensina, mas às vezes é esquecida. Nós vemos esses filmes sobre a Semana Santa, sobre a crucificação, a paixão e morte de Jesus, filmes muito bons, muito marcantes, mas às vezes saímos com a impressão de que, coitadinho de Jesus, né? Ele sofreu tudo isso, ele era um homem tão bom e sofreu, mas como você falou, ele não foi apenas o cordeiro sacrificado, ele foi o sacerdote que fez o sacrifício também. E Jesus diz em determinado momento, nas Escrituras Sagradas, ninguém tira a minha vida de mim, eu a entrego, eu a dou e eu a retomo. Então, realmente, Jesus estava bem consciente e isso fazia parte do plano dele, do plano de Deus, para que nós reconhecêssemos que ele é um rei, não somente um prisioneiro, não somente um sofredor ou uma vítima. Tanto é que a forma como ele vai indo, né, nessa peregrinação até a cruz, ele realmente se deixa levar por todos os acontecimentos, né? Em momento nenhum Jesus influencia, né? Tanto, por exemplo, na questão da sua prisão, no seu julgamento, né? E depois essa cruz que ele tem que carregar, ele segue tudo aquilo que assim já era o programado ali para aquele momento. Realmente, né? Você não vê nada de vítima nesse caso, né? Ele está totalmente consciente, ele sofre como qualquer ser humano sofreria, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Ali está o Deus do universo, né? E às vezes pensamos somente como Jesus batalhando contra Satanás, contra o diabo, contra as forças do mal e tendo uma pequena derrota quando ele morre. Mas na verdade, né, nisso que você acabou de falar, me faz lembrar de outras passagens, como por exemplo, quando Jesus diz a primeira vez que ele vai morrer. E os discípulos dele, que andam juntos, juntamente com ele, um deles diz, Senhor, isso jamais vai acontecer, nós vamos te defender. Isso não pode acontecer. E aí Jesus diz que isso é coisa do diabo. Ele diz, não é eu morrer que o diabo está vencendo, mas eu não morrer seria. E ele diz, arreda-te, Satanás, aquela famosa passagem, né, com o apóstolo Pedro lá em Mateus 16. Ele diz, não, isso seria o plano de Satanás se eu não morrer. Quando Jesus está diante de Pilatos, né, aquele governador, também muito famoso, né, tanto dentro quanto fora da igreja, um governador para o Império Romano, Pilatos tenta livrá-lo da morte, de certa forma, porque ele quer paz com todos, ele quer paz com os religiosos, ele quer paz com César, né? E ele está tentando entender como é que eu consigo controlar esse reboliço aqui na cidade de Jerusalém. E Jesus diz para ele que, na verdade, o reino de Jesus tem um reino, ele é o verdadeiro rei, mas não é desse mundo, né? E qualquer poder e autoridade que Pilatos acha que tem, Jesus diz, a minha é maior. E eu vou morrer, não te preocupa. Então Jesus está no controle da situação, mesmo naquele momento mais sombrio, mais triste e ao mesmo tempo mais alegre para nós. E, pastor Alexandre, agora nós já entramos dentro desse assunto, né, da própria Sexta-feira Santa, da morte de Jesus Cristo, e há vários costumes, né, que estão em torno desse dia. Talvez um dos principais é o fato das pessoas não comerem carne vermelha, né, comerem peixe na Sexta-feira Santa. Explica para nós um pouquinho de onde é que surgiu esse costume. Sim, eu sou originalmente de família católica, né? Então nós tínhamos esse costume na Sexta-feira Santa, apenas peixe, e algumas pessoas em todas as sextas-feiras do ano só poderiam comer peixe. E na verdade é um costume que serve para lembrar as pessoas de que Cristo morreu naquele dia, naquela sexta-feira. Então algo, né, uma carne vermelha, por exemplo, uma comida que seja... a gente costumava dizer a base da carne, simplesmente, não era bem-vinda, para nos lembrar do sacrifício que Jesus fez entregando a sua carne.
né? Tem outras explicações muito mais elaboradas do que essa, né? Mas em família e na minha igreja, né, católica, assim nós entendíamos. E muitos cristãos ainda seguem isso, né? Principalmente católicos e talvez outros que não são católicos, mas por essa influência no nosso país também. Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Porque eu fazia parte desse meio e pensar nisso com carinho na Sexta-feira Santa, né? Eu não vejo problema nenhum hoje em comer carne, né? Não é nenhum pecado. Às vezes as pessoas da igreja perguntam, mas eu posso fazer um churrasco? Né? A resposta é depende, né? Depende. Não é pecado. A Bíblia diz que você pode comer qualquer carne, né? Mas existe uma palavra do apóstolo Paulo lá em Romanos 14 que diz: eu posso fazer aquilo que não vai prejudicar o meu irmão na fé. Então, se eu vou comer algo, e ele fala de comidas lá, se eu vou comer algo que talvez alguma pessoa vai se escandalizar ou vai pensar que eu, pastor da igreja luterana, não tenho respeito pelo sacrifício de Cristo, eu não vou criar esse debate, eu não vou comer, né? Eu vou comer apenas peixe, vegetais, eu não tenho problema nenhum em esperar, né? Agora, se alguém vem para mim e diz, você não pode comer, isso é um grande pecado contra Cristo, eu vejo isso como uma oportunidade de nós sentarmos, lermos, né, falarmos sobre o sacrifício de Cristo e quem sabe até compartilhar um belo bife e ter essa oportunidade de realmente explicar, né? Mas nós não devemos fazer se alguém que não entende ou não concorda vai se sentir mal, né? Isso seria um pecado, sim. Isso é importante, né? O senhor falar, é um grande alívio, né? De repente as pessoas acham, puxa vida, né? Se em algum momento, em alguma situação, não tenho peixe, só tenho carne, né? Ou não tem outra comida, enfim, isso não é nenhum pecado. As pessoas podem ficar bem tranquilas com relação a isso. Pode comer à vontade. Uma tradição da igreja, né? Isso. E eu acho que assim como outros costumes, eu acho que seria, de repente, também interessante nós frisarmos, os tempos estão bem mudados, com certeza, mas eu me lembro quando eu era criança, os meus pais sempre me diziam, né, quando chegava ali na Sexta-feira Santa, olha, Ângelo, hoje sem bagunça, sem gritaria, evita assobiar até mesmo, né, contar piadas. Hoje é um dia que nós lembramos a morte de Cristo, então é um dia de profunda reflexão sobre tudo aquilo que Cristo fez por nós. É verdade. Eu acho que isso entra na questão do jejum, né, no tema jejum, por exemplo. Tem pessoas que em determinados momentos de sua vida, ou momentos da vida de Cristo, né, como no calendário litúrgico nós temos agora a Semana da Paixão, elas resolvem se abster, deixar de lado algumas coisas que são boas para elas, apenas para que aquilo sirva como um momento de reflexão. Por que eu estou deixando isso de lado? Então não é uma lei, né, pastor Ângelo? A gente não está dizendo que quem não é como eu está cometendo um pecado, mas é importante, né? Em muitas igrejas luteranas que eu conheço, durante o período todo da Quaresma, esses 40 dias antecedendo então a Páscoa, muitos pastores e membros da nossa igreja abrem mão de alguma coisa. Mas não é uma lei, eles não divulgam isso, mas eu conheci, né? Por exemplo, eu gosto de jogar videogame, os jovens, eu já vi, por exemplo, gurizada, não vamos jogar videogame agora nesse tempo, e aí aquele tempo a gente vai então fazer uma leitura bíblica e tal, né? Não é uma lei para todos, mas é algo bom. Alguns preferem o silêncio, né? É um pecado se eu ouvir música alta, se eu jogar videogame, se eu comer carne? Não, não é. Então entra nessa questão da liberdade cristã, né? Eu tenho liberdade de fazer um jejum se eu quiser, desde que eu não imponha sobre os outros, porque a Bíblia não faz isso. É importante, então, também eu estar bem consciente daquilo que eu estou fazendo, né? Da motivação, o que me motiva a fazer isso, né? Não estou fazendo isso, de repente, só por um costume, né? Ou por obrigação da última geração, mas sim algo que realmente faz com que eu reflita toda essa história da paixão de Cristo nessa Semana Santa. Então, até sobre isso, pastor Alexandre, nessa semana que está se iniciando, qual seria então o verdadeiro preparo do cristão? De que forma ele poderia se preparar bem para essa Semana Santa? Olha, considerando aquilo que nós vimos sobre a origem dessa história do Domingo de Ramos, né, e como Jesus foi recebido, mas logo depois rejeitado, eu acho que é muito oportuno para o cristão lembrar que este rei que está vindo de forma humilde e que vem talvez de forma tão simples das nossas vidas hoje, ele é realmente o rei que nos liberta de um império do mal, né, nesse caso do pecado. Então o preparo do cristão
fazendo jejum ou não, né, abrindo mão de carne vermelha ou não, o preparo dele deve ser, essa semana eu quero lembrar, né, ler, aprender e meditar que esse rei, ele também veio e ele entrou de forma triunfal, embora talvez humilde no meu batismo, né, uma forma não tanto reconhecida por todos, ele entrou na minha vida também, ele entrou na vida da minha família. E esse rei, embora muitos não o reconhecem, ele é aquele que eu não vou gritar crucifica-o, mas eu faço parte do teu reino. Me leva junto de ti, eu quero estar contigo. Então, uma preparação seria lembrar que ele é o rei que está na sua vida. E isso, claro, diante desse preparo, desse conhecimento, também seria ligado a eu me ligar também em Cristo, através da sua própria palavra, meditação ou oração. O que mais nós poderíamos fazer nesse sentido, né? Sim, né, como pastor eu logo penso programações da igreja, né, nem todos participam, mas comunhão com os irmãos, comunhão com a ceia, lembrança, né, conforme medita nas palavras de Cristo, que ele vem para cumprir promessas e mais do que isso, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, né, no final ali de tudo que aconteceu nessa semana, ele diz, eu vou voltar para buscar vocês. Então esse também é um momento de preparação para a volta de Cristo, quando ele vem novamente como um rei, cumprir essas promessas e nos dar um reino eterno, né? Além da meditação, leitura, eu acho que comunhão com os irmãos e juntos refletirmos e batemos esse papo que nós estamos fazendo também é muito proveitoso. Então, nesse sentido, próximo final de semana, muitos acabam aproveitando o fato de ser um feriadão, né? E acabam indo para os mais diversos lugares de lazer com a família, que também não é nada errado, mas o feriado acho que também existe muito nesse sentido de nós também nos dedicarmos a estarmos, quem sabe, mais na igreja, fazendo mais alguma atividade de reflexão em torno da palavra de Deus. E com certeza, nos aproximando agora da Páscoa, né? Todas as igrejas têm inúmeras atividades, programações ou encenações, as próprias cidades, às vezes, as prefeituras organizam, né, alguma encenação da paixão de Jesus Cristo. Então, mais do que de repente curtir uma folga, um feriado, realmente que as pessoas possam assim se aprofundar, né, e aproveitar todas essas programações e atividades que com certeza todas as igrejas têm. E desde já também gostaria de deixar um convite para você que está nos assistindo. Nós temos aqui no campus universitário da UBRA de Canoas, na Capela Universitária, o nosso culto de Sexta-feira Santa, que é às 10 horas da manhã, e também no domingo da Páscoa, né? Então, tudo isso que a gente foi caminhando junto com Jesus até a crucificação, nós também queremos, depois no domingo de Páscoa, louvar o nosso Deus, onde o culto aqui na Capela Universitária também ocorre às 10 horas da manhã. Todos são muito bem-vindos de estarem conosco para festejarem juntamente com o povo de Deus essa vitória sobre a morte que nos pertence. Então, de repente, pastor Alexandre, uma palavra final, um recado final para os nossos telespectadores. Sim, Deus abençoe essa semana de vocês, que seja uma semana de reconhecimento do verdadeiro rei que entrou em Jerusalém e também já entrou ou quer entrar nas suas vidas. Aqueles que não podem, de repente, se reunir para um culto e comemorar, né, junto com aquela grande multidão que recebe o rei, que façam isso em suas famílias e que ele certamente terá o maior prazer de incluir você também nesse reinado sem fim. Agradeço, pastor Ângelo, pelo convite e pelo bate-papo aqui. Com certeza, desde já está escalado para outros momentos também, compartilhar também a sua experiência, a sua vivência que você teve também nos Estados Unidos, né, e toda a sua tese de também doutorado. Com certeza nós queremos fazer um programa muito especial aqui no nosso Toque de Vida. Isso que é o legal do nosso programa, né? Cada semana sempre um tema diferente, um convidado diferente, e assim nós vamos nos aprofundando mais da palavra do nosso Deus. Muito obrigado ao pastor Alexandre por ter estado conosco. E logo mais, depois do nosso intervalo, o nosso momento de reflexão bíblica e também de oração com o pastor Maximiliano. Fique aí, nós já voltamos. Há muito tempo havia um rei. Depois de uma longa viagem, o rei estava voltando à cidade mais importante do reino.
Todos o estavam aguardando com ansiedade. Quando ele chegou, foi a maior festa. Salve o rei! Salve o rei! As pessoas clamavam, cantavam, corriam, enfeitavam o caminho de entrada da cidade. Eles viam no rei alguém com mão poderosa. Queria liderar o povo para ser o mais poderoso de todos os povos. Só que esse rei era diferente. Ele não vivia lá no palácio. Ele gostava muito mais era de estar com o povão, de andar com o pessoal do bairro, de visitar os moradores da vila e de comer com eles. Ele adorava o feijãozinho que a dona Marta preparava e amava também conversar com a dona Maria. Visitava os doentes e os ajudava. Era um rei de amor, que queria trazer amor para o povo e com este amor também a paz. No entanto, o povo não parecia muito contente com isto. Eles achavam que lugar de rei era lá no palácio, governando o país, preparando o exército, vencendo os inimigos e trazendo prosperidade para a nação. Pobres coitados, não se davam conta que a maior alegria que uma nação pode ter é justamente ter um rei como aquele. O povo decidiu se livrar daquele rei. Eles queriam um outro rei, um rei que trouxesse riquezas, domínio sobre os outros. O povo daquela cidade se reuniu com seus líderes e decidiram que a única maneira de se livrar do rei seria matando. O mesmo povo que gritava, salve o rei, agora gritava, vamos matá-lo. E o rei foi condenado. Hoje é o dia em que a igreja cristã chama de Domingo de Ramos. Nele, lembramos nosso rei Jesus, que foi saudado e condenado pelas mesmas vozes. Ele era inocente e mesmo assim foi condenado a morrer. Mas a vida não foi tirada dele. Ele a deu livremente, por amor, porque nos ama. É sobre este amor que quero convidar você a meditar. Hoje e em muitos outros domingos pela frente. O Toque de Vida de domingo, além de seu bloco de entrevistas, quer trazer para a sua manhã dominical um momento de adoração e reflexão sobre o amor de Jesus. Este programa é um convite para você se aproximar de Deus e ser alimentado por suas bênçãos. Aqui, vamos refletir sobre textos bíblicos, falar com o nosso Pai Celeste em oração e louvar o seu nome através de nossos clipes musicais. Fique com a gente. Para nós, é uma alegria muito grande estar com você. Olá comigo! Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter, Jesus nesse nome há poder, tudo que era velho passou, nova. Vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter, Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou, nova criatura, comigo, me quebrou como um vaso, me remodelou, me fez, a vida começou outra vez. Não sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus
soberano, igual a ele não há, me quebrou. Me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta. Ele consola, ele cura. Assim me quebrou como vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Nesta manhã, quero convidar você para ler comigo um texto do livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro bíblico poético. Muitos dos textos ali escritos eram canções entoadas pelo povo de Deus em diferentes situações. Aqui no Toque de Vida de domingo, nós vamos utilizar a Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas você pode acompanhar a leitura em qualquer outra tradução que você tenha. Se você não tiver uma Bíblia impressa em mãos, lembre-se que este mundo digital facilita em muito a vida da gente. Existem vários aplicativos para celular que você pode utilizar. É só entrar na Apple Store ou no Google Play e baixar o aplicativo de sua preferência. Convido então você a abrir na sua Bíblia o texto de Salmos, Salmo 118, versículos 19 a 29. Esse texto provavelmente fazia parte de uma procissão litúrgica, na qual o rei adentrava o templo ao som de fiéis jubilando. O rei, que havia sido desdenhado por muitos, entra vitorioso. Aqui temos um texto profético que aponta para o futuro Messias, o Cristo, Jesus, a pedra principal no plano de Deus para salvar a humanidade. Acompanhe a leitura comigo. Abram os portões do templo para mim, e eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar nele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom. E porque o seu amor dura para sempre. Vamos, portanto, louvar ao Senhor. Cantai alegremente
seus altares, dos frutos que ele deu. Vós, almas redimidas, porque em Jesus morreu, prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Neste domingo de Ramos, quero convidar você para refletirmos sobre o texto de Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 26. O texto diz o seguinte: Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite num sonho eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Em sua opinião, quem matou Jesus? Quem foi realmente responsável pela morte daquele inocente? Pessoas podem seguir caminhos diferentes tentando responder este questionamento. Alguns apontarão os romanos, especialmente na pessoa de Pilatos, como sendo os grandes responsáveis. Afinal de contas, a morte por crucificação era uma prerrogativa romana. Como representante do imperador, Pilatos tinha autoridade imperial para julgar o caso e determinar a sorte de Jesus. Interessante é percebermos que Pilatos não via culpa em Jesus. Ele percebia tudo aquilo como sendo fruto da inveja dos líderes judeus, que em grande medida estavam perdendo sua influência sobre o povo com o crescimento da popularidade de Jesus. Meu amigo, brigas no jogo político não são coisas dos dias de hoje apenas. Onde o ser humano está, não importa em que época da história, ali também está seu orgulho egoísta, que voltado para si busca benefícios pessoais em prejuízo para a vida de muitas outras pessoas. O sentimento de Pilatos a respeito da inocência de Jesus foi reforçado pelo sonho de sua mulher, um incidente registrado somente aqui no Evangelho de Mateus. No entanto, aqui de novo o jogo político dos interesses pessoais e partidários falou mais alto do que a necessidade de justiça. Pressionado, Pilatos precisava escolher entre a vida de um inocente e a necessidade de manter um povo dominado sob controle. Ele escolheu a segunda opção. Seu gesto de lavar as mãos não tira dele a responsabilidade pelo que seguiu, pois ele tinha autoridade e poder para proteger a vida daquele inocente.
Por outro lado, talvez, você esteja tendenciado a afirmar que os verdadeiros responsáveis pela crucificação de Jesus foram os líderes judeus. Afinal de contas, foram eles que arquitetaram uma situação que acabou culminando com o grito "Crucifica-o, crucifica-o". Desde cedo, os evangelhos, especialmente o de Mateus, falam da oposição desses líderes ao ministério de Jesus. No capítulo 11 de João, por exemplo, temos o relato da ressurreição de Lázaro, o qual é seguido pela decisão dos líderes judeus registrada lá no versículo 53. O texto bíblico diz: "Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus." Havia, portanto, da parte desses líderes, uma intenção muito clara. Seu plano foi posto em prática e acabou envolvendo uma população que estava descontente com Jesus. Líderes e povo então se juntaram a uma voz, pressionaram Pilatos e conseguiram o que queriam. Pilatos entregou Jesus a eles para que o crucificassem. Mas existem outras maneiras de se olhar para essa história. Alguns acreditam que o próprio Jesus foi responsável por sua morte. Seu discurso revolucionário, sua ousadia diante das autoridades judaicas e romanas da época, suas atitudes libertárias, como quando expulsou mercadores do templo, teriam sido responsáveis por colocar Jesus em uma situação de colisão com os líderes da época, situação da qual resultaria uma reação violenta da parte de seus opositores. Teologicamente falando, esse ponto de vista tem respaldo. Afinal de contas, a grande missão de Jesus, a razão de sua vinda a este mundo, foi a de tornar-se o Salvador de toda a humanidade. E o caminho escolhido por Deus e anunciado desde o Antigo Testamento foi o caminho da dor e da morte. Jesus fala sobre isso no capítulo 10 de João. "Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isto que meu Pai me mandou fazer." No entanto, também podemos olhar para a história por um outro ângulo. Ao falar profeticamente sobre o servo de Deus, o Messias prometido, sobre Jesus Cristo, Isaías registra no capítulo 53. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa de nossas maldades. Podemos dizer, portanto, que também nós, com os nossos pecados, estávamos em Jerusalém gritando: "Crucifica-o, crucifica-o." O que vemos, no final de tudo, é que muitos estiveram envolvidos neste momento de dor e sofrimento. Há, no entanto, uma diferença marcante entre os envolvidos. Pilatos, os líderes judeus, a população revoltosa, eu, você, participamos com o nosso erro, o nosso egoísmo, o nosso pecado. Deus participou com seu amor, seu sacrifício, sua graça, seu perdão, sua salvação. Nisto aprendemos sobre a obra vicária, ou obra substitutiva de Jesus, através da qual ele toma para si o que é nosso, a nossa culpa, o castigo que merecemos, e nos dá aquilo que é dele, a justiça diante de Deus. Como também nos ensina o profeta Isaías, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Este é o amor de Deus, que vem até nós e transforma as nossas vidas. Deus nos chama a também sermos instrumentos dele para a transformação da vida de outras pessoas. Quando vivemos o amor sacrificial de Jesus, quando abraçamos as pessoas como elas são, quando falamos e agimos para o bem do nosso familiar, vizinho, colega de trabalho, quando damos testemunho daquilo que Deus fez, faz e fará através de Cristo, somos instrumentos deste amor transformador. Temos, portanto, dois grandes privilégios: o de sermos amados e de amarmos como Ele nos amou. Graças te damos, Jesus, meu Senhor, pelo maravilhoso dom do teu amor. Convido você para elevar o coração e a mente a Deus no momento de oração. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo seu amor sempre presente em nossas vidas.
Obrigado por Jesus, pelo seu sacrifício. Encha, Senhor, o nosso coração com este mesmo amor, para que a cada dia possamos amar assim como Tu nos amas. Que possamos, Senhor, ser instrumentos Teus, promovendo sempre o bem na vida das outras pessoas. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Foi uma alegria muito grande ter estado com você nesta manhã. Lembre-se que o Toque de Vida continua com você nos drops de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, e aos sábados, 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com duração de 1 hora, trazendo ótimas entrevistas e um momento de reflexão. Estamos também na Rádio Mix 107.1 com o Minuto Toque de Vida, todos os dias, às 7 e às 18h40. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe e faça de ti uma bênção na vida de outros. Como é bom no fim do dia, olhando pra trás, confirmar que Deus esteve sempre presente e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer.